motor V8 de 5 litros, biturbo, desenvolvendo apenas 1.160 cavalos na sua versão padrão, embora a unidade do recorde tivesse o upgrade para 1 megawatt, ou seja, 1.360 cavalos. Parece pouco perto de alguns monstros desta lista, mas a Koenigsegg é mestre em extrair cada pingo de performance. O segredo da Koenigsegg não está apenas na potência bruta, mas na combinação inteligente de um chassi incrivelmente leve, feito de fibra de carbono e outros materiais exóticos, com uma aerodinâmica que é pura magia negra. Olhem para as linhas do Agera RS, as suas asas, os seus difusores. Tudo foi projetado para cortar o ar com a eficiência de um bisturi e, ao mesmo tempo, gerar uma quantidade absurda de downforce, mantendo-o colado à estrada mesmo quando está tentando decolar. Dirigir um Agera RS deve ser como pilotar um caça a jato, só que sem as asas. Ainda, a aceleração é brutal, a velocidade final é de outro mundo, e a sensação de estar no comando de algo tão extremo é, imagino, viciante. Christian von Koenigsegg e a sua equipe de engenheiros malucos não constroem apenas carros, eles constroem sonhos de velocidade, máquinas que empurram os limites do que é humanamente possível sobre 4 rodas. O Agera RS é um testemunho brilhante dessa filosofia. Na quarta colocação temos um carro que causou, e ainda causa, muita discussão e um bocado de controvérsia, mas cuja velocidade é inegavelmente assombrosa. Direto do Texas, com aquele jeito americano de fazer as coisas maiores e melhores, apresento-lhes o Hennessy Venom GT. Esta máquina é, essencialmente, o que acontece quando você pega um Lotus Exige, um carro britânico leve e ágil, e o entrega nas mãos de John Hennessy e sua equipe de maníacos por potência, que então decidem enfiar um motor V8 biturbo gigantesco nele. O resultado é, bem, venenoso, como o nome sugere. Com 1.244 cavalos de potência fervendo sob o capô traseiro, o Venom GT é um peso-pena com um soco de peso pesado. Em 2014, ele atingiu a marca de 435 km por hora na pista do Centro Espacial Kennedy. Sim, a mesma pista onde os ônibus espaciais pousavam. Isso, por si só, já diz muito sobre a ambição do projeto. No entanto, o recorde não foi oficialmente reconhecido pelo Guinness na época, porque, para variar, havia regras e burocracias. O teste não foi feito nas duas direções, e alguns questionaram se ele era realmente um carro de produção nos moldes tradicionais. Polêmicas à parte, uma coisa é certa: o Hennessy Venom GT é absurdamente rápido. A sensação de acelerar nesta coisa deve ser como ser amarrado na frente de um foguete. Leve, potente e com uma relação peso-potência que faria um superbike corar, ele não é para os fracos de coração. É um carro que exige concentração máxima e um respeito profundo pela física, porque se você errar, ele vai te morder, e vai morder forte. Apesar das controvérsias, o Venom GT solidificou a Hennessy Performance Engineering como uma fabricante capaz de enfrentar os grandes nomes europeus no jogo da velocidade máxima. Ele pode não ter a sofisticação de um Bugatti ou a tecnologia de um Koenigsegg, mas compensa isso com pura força bruta e uma atitude descaradamente americana. É um hot rod do século XXI, uma ode à ideia de que, às vezes, mais potência é simplesmente mais divertido. E muito, muito mais rápido. Chegamos ao pódio, meus caros viciados em velocidade. E na terceira posição, medalha de bronze para uma máquina que não apenas quebrou um recorde, mas estilhaçou uma barreira psicológica que muitos achavam intransponível. Senhoras e senhores, o Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus. O nome já diz tudo, 300 Plus, indicando que ele ultrapassou as 300 milhas por hora, um feito que ecoou pelo mundo automotivo como um trovão. Com o seu já lendário motor, o W16 quadriturbo de 8 litros, aqui afinado para produzir uns estonteantes 1.600 cavalos de potência, o Chiron Super Sport 300 Plus foi o primeiro carro de produção a atingir a marca de 304.773 milhas por hora, o que se traduz nos absurdos 490.484 km por hora. Quase 500 km por hora. Parem um instante e pensem nisso. É uma velocidade que faz o cérebro dar um nó. E ele fez isso na pista de testes de Erlesien, na Alemanha, um lugar que parece ter sido construído especificamente para esses atos de insanidade controlada. O Chiron Super Sport 300 Plus não é apenas uma versão mais potente do Chiron normal. Ele foi extensivamente modificado. A carroceria foi alongada, a long tail, para melhorar a aerodinâmica em velocidades extremas.
Detalhes foram otimizados para reduzir o arrasto e aumentar a estabilidade. É uma obra de arte da engenharia, onde cada componente foi levado ao seu limite absoluto. E o resultado é um carro que, mesmo a velocidades que fariam um avião de pequeno porte parecer lento, mantém uma compostura e uma estabilidade que são simplesmente inacreditáveis. Claro, esta versão específica que bateu o recorde teve algumas modificações, como uma gaiola de proteção e a remoção do limitador de velocidade. Mas as 30 unidades de produção vendidas aos clientes são praticamente idênticas. É um carro que representa o pináculo da engenharia de motores a combustão, um monumento à busca incessante da Bugatti pela supremacia da velocidade. Possuir um é ter um pedaço da história. Pilotá-lo deve ser como tocar o rosto de Deus, se Deus fosse um engenheiro alemão obcecado por aerodinâmica. Na vice-liderança, com a medalha de prata e envolto numa nuvem de polêmica tão densa quanto a fumaça dos seus pneus, temos o sucessor do Ultimate Aero, o SSC Tuatara. Este carro, com um nome de réptil neozelandês e uma aparência que parece ter saído diretamente de um filme alienígena, é a mais recente tentativa da SSC North America de chocar o mundo e reivindicar o título de carro mais rápido do planeta. E, por um tempo, pareceu que eles tinham conseguido, mas não sem um drama digno de novela. Equipado com um motor V8 biturbo de 5,9 litros, construído sob medida, que urra com 1.750 cavalos quando abastecido com E85, etanol, o Tuatara é uma máquina de performance pura. O seu design é agressivo, focado em cortar o ar como uma navalha afiada, com um coeficiente de arrasto incrivelmente baixo. A SSC anunciou, em 2020, que o Tuatara havia atingido uma média de 508,73 km por hora, 316,11 milhas por hora, em duas passagens, com uma máxima de 532,93 km por hora, 331,15 milhas por hora. Numa delas, números que pareciam ficção científica. No entanto, logo surgiram dúvidas sobre a veracidade desses números. Inconsistências nos vídeos, telemetria questionada, e a internet, como sempre, entrou em polvorosa. A SSC, depois de muita pressão e investigação interna, admitiu que houve problemas com a validação dos dados daquele primeiro teste. Foi um balde de água fria, mas eles não desistiram. Em janeiro de 2021, realizaram um novo teste, desta vez com múltiplos sistemas de telemetria e validação independente, onde o Tuatara alcançou uma média verificada de 455,3 km por hora, 282,9 milhas por hora, nas duas direções, com uma máxima de 460,4 km por hora. Posteriormente, em maio de 2022, atingiram 474,8 km por hora, 295 milhas por hora, em uma única direção. Apesar da confusão inicial, o que não se pode negar é que o SSC Tuatara é uma máquina fenomenalmente rápida. Mesmo os números validados o colocam no panteão dos carros mais velozes já construídos. É um testemunho da persistência e da ambição da SSC, que, mesmo tropeçando, levantou, sacudiu a poeira e continuou a perseguir o seu objetivo. O Tuatara é um lembrete de que, no mundo da alta velocidade, a transparência e a precisão são tão importantes quanto os cavalos de potência, e que a busca pelo topo é sempre uma batalha árdua. E finalmente, no topo do nosso pódio, o grande campeão, o carro que, segundo os seus criadores suecos, aqueles vikings loucos por velocidade outra vez, foi projetado com um único e glorioso propósito: ser o carro de produção mais rápido que o mundo já viu, e possivelmente verá por algum tempo. Senhoras e senhores, preparem-se para o Koenigsegg Jesko Absolute. O nome já impõe respeito, não é? Absolute. Não há espaço para dúvidas aqui. Ainda que, no momento em que gravo isto, o Jesko Absolute não tenha um recorde de velocidade máxima oficialmente homologado e verificado em condições ideais, as projeções da Koenigsegg, baseadas em simulações e testes internos, são de fazer o queixo cair e o coração parar. Eles falam em velocidades superiores a 530 km por hora. Sim, 530. Isso é mais rápido do que alguns aviões turbohélice de passageiros. É o tipo de velocidade que redefine o que significa rápido. É, francamente, assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. O coração desta besta é um motor V8 Twin Turbo de 5 litros, uma evolução do motor já lendário da Koenigsegg, capaz de gerar até 1.600 cavalos de potência quando alimentado com E85,
Mas a verdadeira magia do Jesko Absolute está na sua aerodinâmica e no seu câmbio. Olhem para ele. A traseira alongada, a ausência da gigantesca asa traseira vista no Jesko Attack, a versão para pista, tudo foi meticulosamente otimizado para reduzir o arrasto ao mínimo absoluto. Cada superfície foi esculpida para permitir que o carro deslize pelo ar com a menor resistência possível. E depois há o câmbio, o Light Speed Transmission, LST, de 9 marchas com múltiplas embreagens. Esqueçam as trocas sequenciais. Esta coisa pode pular diretamente da 7ª para a 4ª marcha, por exemplo, quase instantaneamente, garantindo que o motor esteja sempre na faixa de potência ideal. É uma obra-prima da engenharia. O Jesko Absolute não é apenas um carro, é uma declaração de que a Koenigsegg não está aqui para brincar. Eles querem o título e construíram uma máquina que, pelo menos no papel e nas suas próprias palavras, está pronta para aniquilar qualquer concorrência. Só nos resta esperar ansiosamente pelo dia em que eles finalmente o soltarão numa pista longa o suficiente para provar do que ele é capaz. Que dia será esse? E aí está, meus caros Petrolheads, uma jornada alucinante pelo Olimpo da velocidade. Desde os primórdios do automóvel, a busca por ir mais rápido tem sido uma obsessão humana. Uma chama que arde forte no coração de engenheiros, pilotos e entusiastas como nós. O que vimos hoje, estes 10 titãs do asfalto, são a prova viva de que essa chama está longe de se apagar. Cada um deles representa não apenas um marco de performance, mas também um capítulo importante na história da indústria automotiva, e por que não, da cultura pop. Estes não são meros veículos para ir do ponto A ao ponto B. Oh, não. São muito mais do que isso. São símbolos de ambição desenfreada, de inovação que beira a ficção científica e de uma ousadia que desafia o próprio bom senso. São esculturas rolantes que nos lembram do que a engenhosidade humana é capaz quando se propõe a quebrar barreiras, a empurrar os limites do possível, até que eles se estilhassem em 1000 pedaços. Foi uma verdadeira batalha de gigantes, onde cada novo modelo parece nos dizer: o impossível? Isso é só uma opinião. E se hoje temos carros que, teoricamente ou em testes, roçam os 530 km por hora, fico aqui me perguntando com um brilho nos olhos, o que diabos virá pela frente? Será que algum dia veremos um carro de produção romper a barreira dos 600 km por hora? Quem sabe? Uma coisa, porém, é absolutamente certa. O limite da velocidade, por mais alto que pareça, é apenas o começo quando se trata da criatividade e da teimosia humana. Se você curtiu esta descarga de adrenalina tanto quanto eu, não se esqueça de deixar aquele like nervoso, se inscrever no canal para mais loucuras automotivas e ativar o sininho, porque você não vai querer perder o que vem por aí. Até a próxima, e que a força da aceleração esteja com vocês.